Então, Mecânica dos Fluidos, eu sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Vamos agora ver como é que a gente calcula as forças resultantes de superfícies curvas submersas. Então, forças resultantes de superfícies curvas submersas, então considera aqui esse reservatório, que uma determinada área aqui é curva, conforme mostrado na figura. Vamos aqui dar uma melhorada no desenho para melhorar a visualização. Então, aqui eu tenho a força resultante que vai estar aplicada. Nesse caso, representando aqui uma vista lateral, a gente vai calcular a força resultante através das componentes horizontal e vertical. A componente horizontal está na profundidade YCP e a vertical aí numa determinada distância XCP. Então a gente vai calcular as componentes individualmente, depois a gente calcula a força resultante. No caso da componente vertical, a componente vertical da força de pressão, que age na superfície curva, é igual ao peso do líquido contido verticalmente entre a superfície curva e a superfície livre do líquido. Então, novamente, considere a figura anterior, superfície com líquido acima, que é o primeiro caso. Então, a gente vai pegar essa quantidade de fluido que está localizada em cima da superfície e daí a gente vai calcular o peso. No caso, o peso específico multiplicado por volume, já que a gente sabe que peso específico é igual a peso dividido por volume. Então, força vertical, peso específico multiplicado por volume. Em relação à localização XCP, XCP seria a distância ao centro de gravidade do volume. De novo, a gente tem que voltar lá em isostática. Então, XCP eu posso dizer que é a integral de x dv dividido pelo volume total. Ou ainda, se a seção transversal for constante, eu posso relacionar só a área da seção transversal. E aí eu tenho XCP igual a integral de xdA dividido pela área. Ou, se o formato for mais simplificado, com figuras geométricas conhecidas, XCP, somatório de x e aí, dividido pela área, que é geralmente como a gente trabalha lá em isostática. Se porventura eu tiver uma superfície com líquido abaixo, como é o caso aqui dessa figura, por exemplo, a gente vai considerar um fluido imaginário acima dessa superfície, nivelado aqui com fluido real, e aí a gente vai, da mesma maneira, calcular qual seria o volume desse fluido, a força resultante, peso específico multiplicado pelo volume, XCP, a mesma coisa. Obviamente que nesse caso a força vai estar atuando de cima para baixo, mas aqui a gente sabe que ela vai estar atuando de baixo para cima. Então a intensidade vai ser exatamente a mesma. E a gente pode calcular dessa maneira, pelo que a gente já viu lá anteriormente da lei de Pascal, a gente sabe que as pressões que estão atuando em determinado ponto elas são as mesmas, independente da direção. Então, nesse caso, quando a gente calcula a pressão indicada nesse jeito, seria a mesma coisa que a gente estivesse calculando aqui de baixo para cima, já que elas são idênticas. Em relação à componente horizontal, a componente horizontal da força de pressão, que age na superfície curva, é igual à força de pressão exercida contra uma projeção vertical desta superfície. Então, novamente, considere o mesmo reservatório com a superfície curva. Então, eu vou pegar aqui essa superfície, eu vou projetar ela no plano vertical, conforme indicado aí. E aí, a gente, para calcular essa componente horizontal, é a mesma coisa que a gente viu lá na superfície plana submersa, a intensidade da força, peso específico HCG, multiplicado pela área, que vai estar aplicada no centro de pressões, um pouco abaixo do centro de gravidade da superfície, e a localização, no caso seria aí o YCP, vai ser igual ao YCG mais a inércia dividido pelo YCG vezes a área. O HCG, nesse caso, é o mesmo YCG, já que é uma superfície plana vertical, e é isso. Então, superfícies curvas submersas, a gente não vai calcular a intensidade diretamente, vamos calcular as componentes, como a gente viu, a mesma coisa a localização, e aí a força resultante, finalmente, raiz quadrada da soma dos quadrados aí das componentes. E é isso.